Bem-vindos a mais um episódio de Conversas com Química da Unilab. Se estão bem dispostos? Dormiram bem? Eu não sei se estão a ouvir este episódio antes de adormecer ou depois de acordar, mas hoje vamos falar sobre soninho. O sono é um mundo, por isso vamos tentar aqui afunilar o tema e dedicar-nos à insónia com a doutora Teresa Paiva, médica neurologista, a maior especialista nacional em medicina do sono. Anda há 4 décadas a estudar o sono. Contamos também com o Henrique Prata, psiquiatra, curioso e estudioso no geral. Tem-se dedicado também a estudar o sono, em particular a insónia. Bem-vindos aos dois, obrigada pela presença, é uma honra poder juntar-vos hoje. Dormiram bem hoje? Dormem bem, no geral? Eu sei que a doutora Teresa dorme muito bem. Dormo, geralmente. Dormo bem. E é por estudar o sono? Ou sempre foi assim? Não, quer dizer... como é que eu dei de explicar? Acho que as pessoas dormem bem porque têm características físicas que as levam a dormir bem. E características psicológicas que as levam a dormir bem. Uhum. E atitudes de vida e estilos de vida que as levam a dormir bem. Eu, graças a Deus, tenho essas coisas e por isso durmo bem há muitos anos. Uma abençoada. Henrique, tu tens esta Nem sempre intenção. dormi bem, tive problemas, quer dizer, como toda a gente, tive problemas na vida e há alturas em que a pessoa não dorme tão bem. Mas no geral, durmo bem, não tomo remédios para dormir, não é antidepressivos, eu estar aqui, nem nada dessas coisas. Está bem? E o teu sono, Henrique, é saudável? Recomenda-se? O meu sono não é tão bom como o da doutora Teresa, pelo que Até porque faz mais, não é? Hoje em dia. É isso, eu tenho um atraso de fase de sono. E, portanto, tendencialmente, eu vou-me deitando mais tarde. Depois tenho de me forçar a acordar com o despertador para ir trabalhar. Portanto, há dias nos quais não durmo tão bem. Mas, no geral, como tenho a sorte de não precisar dormir muitas horas, consigo estar bem com um número reduzido e dá para funcionar, digamos. Doutora Teresa, eu já ouvi dizer que dormir... Eu tenho que lhe dar conselhos, sabe? Tem, o que ele está a fazer é um disparate. Então diga-lhe lá, o que é que ele deve fazer melhor? Então, porque, quer dizer, se ele tem um atraso de fase, tem que ter muito cuidado para não deixar resvalar o atraso de fase e manter-se nos limites. As pessoas que são noctívagas, eu também sou, percebe? Portanto, eu conheço isso muito bem. As pessoas que são noctívagas têm que manter os limites e não deixar o sono atrasar. E depois esta convicção que precisa de poucas horas, quer dizer, na idade dele, em princípio, precisa de 7 a 9. Quer dizer, menos de 7 é perigoso para a idade dele. Pois, mas na verdade eu nunca, mesmo quando não tenho despertadores, é muito raro, só em dias em que esteja mais cansado, é que duro mais de 7 horas. Portanto, faz o sono polifásico, como os génios. Às vezes eu durmo cestas e gosto, mas tendencialmente com as 6 horas eu acordo muito bem, é o meu funcionamento regular, digamos assim. E em relação ao atraso de fase, claro, muitas vezes tenho de condensar o meu sono para não deixar resvalar. Gostava de acompanhar o psiquiatra Henrique Prata a ajudá-la a dormir. Doutora Teresa Paiva, eu já ouvi dizer que dormir pouco e mal é o maior flagelo da sociedade portuguesa. Porquê? Quer dizer, não é só da sociedade portuguesa, é da sociedade mundial. Portugal tem uma aproximação estatística do sono dos asiáticos, que são quem dorme menos, os asiáticos, mas os asiáticos vão dormindo durante o dia com alguma frequência e nós não. E por isso estamos numa zona de maior perigo relativamente aos asiáticos. Dormimos bastante menos que os americanos e bastante menos que os europeus. E temos aquela convicção de nos deitarmos tarde e levantarmos cedo. Portanto, é uma mistura explosiva. Quem se deita tarde tem que se levantar mais tarde e quem se levanta cedo tem que se deitar mais cedo. Portanto, esta mistura explosiva de deitar tarde e levantar cedo é muito negativa. E depois, quer dizer, nos estudos que foram feitos, estudos epidemiológicos nacionais, que foram feitos pelo grupo da professora Helena Canhão e que nós analisámos os dados de sono, há mais de 20% das pessoas que dormem menos de 5 horas, o que é uma coisa muito assustadora, porque, quer dizer, geralmente esse valor anda entre os 15% e os 18%, portanto aquilo chega a 21% em média, e isso é muito assustador. E os sítios piores para os homens é de facto a zona de Lisboa e a zona do Algarve, e para as mulheres a zona do Alentejo.
que é uma coisa que faz pensar, porque é uma zona predominantemente rural e, portanto, numa zona rural haver mais mulheres a dormir muito pouco é de facto um problema, e o Alentejo tem outros problemas associados. E depois o que isto tem como consequências é a associação com doenças, não é? Portanto, com o maior predomínio de diabetes, com o maior predomínio de obesidade, com o maior predomínio de depressão, nos estudos internacionais com maior predomínio de cancro. No nosso estudo isso não se viu tanto, mas com o risco cardiovascular claramente e com doenças reumáticas e osteoarticulares e com doenças gastrointestinais também se viu. Portanto, é uma coisa muito complicada e claro, com a depressão, não estava a falar nisso, com a depressão também, e é muito assustador que isso seja assim. E, portanto, nós temos que perceber que a forma como estamos a viver, em todas as escalas de velocidade, isto não se verifica. Nas escalas de velocidade, Portugal está num ranking altíssimo, antes era no 70º, e os países europeus estão todos nos 20 primeiros, percebe? Quase todos. Portanto, a gente tem que perceber que não estamos a ficar mais ricos, estamos a ficar mais infelizes e mais doentes. Mas como é que isto se poderia resolver? Porque está muito ligado com o mercado de trabalho português, com a carga horária que nós temos por cá. É quase um problema estrutural. Quer dizer, esse problema, sabe, é um problema com que eu me defronto diariamente, muitas vezes, e há sempre uma solução. Recentemente tive uma boa notícia porque estava a falar para pessoas muito séniores, de uma instituição muito sénior, e efetivamente decidiram adotar o que se está a fazer. O que também está provado do ponto de vista estatístico é que o trabalhar muitas horas não melhora o rendimento. Portanto, essa é uma ideia completamente errada. Portanto, Portugal trabalha muitas horas, relativamente em comparação com os países da OCDE, está sempre no topo dos que trabalham mais horas e tem menor produtividade. Portanto, o trabalhar muitas horas é muito estúpido para o cérebro, faz mal à memória, faz mal às decisões, faz mal à cognição e piora ou deteriora, digamos, a qualidade das decisões. Portanto, nós temos que perceber que trabalhar muitas horas é pouco inteligente, para não dizer outra palavra. Depois, trabalhar sem pausas é também muito pouco inteligente. E as pessoas trabalham com imenso multitask e imensas interrupções. E o multitask e as interrupções são muito negativos, porque fazem com que o cérebro, a gente funcione como baratas tontas, para as pessoas perceberem. É como se fossem baratas tontas. Andam sempre a fazer outra coisa, sempre a fazer outra coisa. E a certa altura já não sabem onde é que está. Com esta explicação é fácil de perceber que não dá. E, portanto, as interrupções e o multitask são coisas que devem ser reduzidas claramente. Com isso aumenta-se a eficácia. Eu, se trabalhasse com imensas interrupções, reduzia imenso a minha eficácia de trabalho. Quer dizer, eu tenho que ser eficaz naquilo que faço. Senão não conseguia trabalhar, tenho alguma idade, percebes? Se eu tenho alguma idade e consigo trabalhar e trabalho muitas horas, é porque efetivamente, com certeza, tenho um trabalho que tem que ser feito de uma forma eficaz, sem interrupções e sem multitask. Não quer dizer que eu não faça muitas coisas, não faço muitas coisas num determinado momento, percebe? Quando estou a fazer uma coisa, estou a fazer uma coisa. Continuamos à espera de uma revolução no mercado de trabalho português e na produtividade em Portugal. Henrique, o que é a melatonina? Há uns tempos eu estava a dizer a uma amiga que andava a tomar melatonina e ela disse-me: é por isso que a tua pele aguenta tão bem o sol. Melatonina e melanina são coisas diferentes. São coisas diferentes, exatamente. O que é a melatonina? A melatonina é uma hormona que o corpo produz. Porquê que é tão importante para o sono? De forma natural. Porque, no fundo, é uma hormona que te predispõe ao sono. É uma hormona que te vai ajudar a adormecer, digamos assim. Podes tomá-la, não é? Como tu fizeste, mas o corpo produz de forma natural essa hormona.
Então, mas as pessoas que tomam é porque relação... o corpo não está a produzir melatonina a níveis suficientes? Ajuda a ter um nível aumentado na hora de ir para a cama, está relacionada também com a luz do dia e, portanto, o teu corpo durante a luz do dia vai degradando, os níveis de melatonina não aumentam e depois durante a noite, por isso é que é parte do que faz o ritmo circadiano funcionar, não é? Durante a noite aumenta os níveis e ficas mais predisposta a dormir. Mas é uma hormona natural. Sim. Tomas, mas o corpo produz. Mas não é viciante, é uma coisa que se tomares... Não tem potencial de adição, não causa habituação, portanto, não fiques preocupado. Segundo o Infarmed, Portugal é dos países da União Europeia com um dos maiores níveis de utilização de benzodiazepinas, uma classe em que se incluem os sedativos para dormir. Certo. É verdade que a medicação para dormir aumenta o risco de demência? Depende, e depende dos casos, porque em primeiro lugar importa dizer que nós na insónia a primeira linha de tratamento não é farmacológica, ok? É das poucas áreas, não é? A doutora Teresa Paiva saberá melhor do que eu, que a terapia cognitivo-comportamental para a insónia, por exemplo, é uma arma que deve ser muito usada. E porquê? Nós quando falamos de insónia falamos de fatores predisponentes, de fatores precipitantes e de fatores perpetuadores. O que é que isto quer dizer? Há fatores predisponentes, por exemplo, as mulheres têm mais tendência para insónia, as pessoas mais velhas, pessoas divorciadas, viúvas, pessoas com personalidades mais obsessivas, okay? E aqui é difícil mexer. Depois há fatores precipitantes, ou seja, fatores que podem estar, por exemplo, teres alguma coisa importante de trabalho, teres um evento, um exame, o que quer que seja, que é algo que pode causar um mal-estar que temporariamente causa insónia, mas depois temos os fatores perpetuadores. E é nesses que nós podemos atuar. E, portanto, temos essa primeira linha, que é uma terapia cognitivo-comportamental, que tem uma data de técnicas que vão atuar nesses fatores perpetuadores. Muitas vezes as pessoas têm insónias continuadas por ideias erradas de resolução. E depois, sim, nós temos as benzodiazepinas, que na verdade até a primeira linha são as Z-drugs, mas nós só temos uma disponível em Portugal. E, portanto, essa é a linha seguinte, mas são muito úteis se usadas adequadamente. O grande problema é quando se usa esses medicamentos durante mais de 6 a 8 semanas, que têm um potencial aditivo e são viciantes, portanto cada vez tens de dar mais dose para atingir o mesmo resultado. E depois também não se pode ignorar o papel de alguns antidepressivos para o tratamento do sono, porque entre 40% a 50% das pessoas que sofrem de insónia têm comorbilidades psiquiátricas. Não quer dizer que seja depressão diretamente, mas há uma percentagem muito grande de pessoas que têm depressão e nas quais é útil utilizar um antidepressivo com efeito sedativo. Tu perguntavas-me se as benzodiazepinas causam demência. Tem havido resultados dispares quanto a isso. Saíram agora 2 meta-análises grandes que referem que não, mas parece ter sempre impacto na memória, sendo comprimidos que causam dependência e tolerância, digamos assim, é sempre necessário aumentar a dose para produzir os mesmos efeitos e, portanto, não são medicamentos que se deve usar a longo prazo, mas são muito úteis no curto. Quer acrescentar aqui alguma ideia? Eu quero, porque, quer dizer, tenho algumas posições pessoais. Sim, claro. Em relação a isso. Primeiro, quer dizer, em relação à melatonina, com certeza que o Sr. explicou muito bem, mas atualmente há um uso de melatonina bastante abusivo e saiu ontem no Google uma coisa sobre os perigos de usar melatonina. Ninguém sabe se você tomar uma melatonina, ou eu, ou não sei o quê, se aquilo tomado cronicamente inibe a nossa própria produção de melatonina. Portanto, isso é um risco bastante complicado. Por outro lado, se, por exemplo, nas crianças, as crianças portuguesas estão cheias de melatonina, de gotinhas, tudo e mais alguma coisa. E como o Sr. disse, as terapias são muitas vezes comportamentais e também são nas crianças. Imagine que há uma criança que não dorme porque fica a ver se os pais vão discutir quando o pai chegar a casa. Quer dizer, é evidente que isso tem que resolver essa situação comportamental e não dar-lhe melatonina para dormir. Imagine que uma criança não dorme porque lhe fazem bullying na escola.
é melhor resolver a situação de bullying em vez de dar melatonina. Por tudo, portanto, não é? Por todo o resto também. Eu estava a falar aqui até milhares de exemplos. Por outro lado, as melatoninas que se compram muitas vezes não são puras e têm outras coisas aditivas e você nunca sabe exatamente a dose que compra de melatonina. Isso vinha no artigo do Google ontem sobre melatonina e é verdade. Portanto, a melatonina que lá pode estar a tomar pode ser 80 menor do que aquilo que vem lá escrito ou muito maior do que aquilo que vem lá escrito e ter outras substâncias adicionadas. Portanto, quer dizer, esta questão da melatonina, eu pessoalmente dou melatonina em casos com atrasos de fase muito marcados, quer dizer, pessoas que vão para a cama, imagina às 4 da manhã, 5 da manhã, todos os dias, ou depois das 2 da manhã, ou em crianças com atrasos do desenvolvimento, ou quando há prova evidente que não produzem melatonina, porque a melatonina mede-se, percebe? Quer dizer, portanto, se nós produzimos melatonina, porque é que vamos fazer melatonina? Está a ver? Portanto, eu, em relação à melatonina, digo que nunca a uso para a insónia, a não ser em circunstâncias, quer dizer, uma criança, por exemplo, com mongolismo ou outras doenças do desenvolvimento, tem mesmo que fazer melatonina porque muitas delas não a produzem mesmo. Está a ver? Portanto, é um bocado diferente. Em relação às benzodiazepinas, eu não dou benzodiazepinas, portanto... Recusa-se. Portanto, é assim, tchuk. E porquê? Porquê é que não dá benzodiazepinas aos seus doentes? Muitas histórias de pessoas que, quer dizer, como estava, eu já sou velha, não é? Portanto, ouço pessoas com histórias muito compridas. Sacá, há 20 anos houve um médico que me disse para tomar melatonina e ainda tomo. Benzodiazepinas, desculpa, e ainda tomo. Portanto, essa história, quer dizer, a dependência das benzodiazepinas é uma coisa bastante complicada. E as benzodiazepinas fazem uma outra coisa que pode acontecer na insónia, que fazem uma depressão da respiração e, portanto, as pessoas podem desenvolver apneias do sono. Está a ver? Portanto, tem uma respiração mais superficial, porque aquilo faz uma depressão da respiração. E, portanto, quer dizer, exceto casos ultra excepcionais, eu, em princípio, não dou benzodiazepinas. Mas de facto, quer dizer, cada insónia é diferente das outras. E ter regras gerais, sabe, só o Putin é que tem regras gerais. Então, mas só para fechar este capítulo. Cada insónia tem que ser tratada com delicadeza, percebe? Você tem que olhar para aquela pessoa e ver o que é que aquela pessoa tem de problemas. Pode ser trabalhar demais, que é muito frequente. Ter chatices com o chefe, ter chatices com os filhos, ter não sei o quê, com o marido, com a mulher. Quer dizer, há tanta coisa. Hábitos errados, não fazer ginástica, os velhos a não saírem de casa porque desde o Covid. Má alimentação também. Má alimentação, serem gordos, claro. Percebe? Portanto, atualmente há muitos factos, as pessoas verem muitas notícias da televisão, por exemplo, que deixam as pessoas muito assustadas. Como estas da guerra na Ucrânia, ou mesmo as de Covid inicialmente. Na altura da Covid, o consumo de notícias sobre Covid era um dos motivos que nos estudos se apontava para desenvolvimento de insónia. E agora é a guerra, claro. Agora é a guerra, exatamente. Portanto, esse tipo, quer dizer, se não for analisar as coisas com muito detalhe, e em muitos diferentes parâmetros, é muito difícil tratar. Portanto, quer dizer, eu dou melatonina em casos muito específicos e não dou benzodiazepinas. Nem de forma, já agora curiosidade minha, nem durante poucas semanas? Não, nunca. Ou seja, nunca dá durante 2, 3 semanas para... Ok, nunca. Interessante. Só dou, nunca, não dou mesmo. Sim, eu estou a perceber. Não dou mesmo. É interessante. Só dou, se as pessoas estão a tomar e para reduzir... certo, quer dizer, com certeza que dou, não é? Portanto, isso tem que ser uma mas nunca introduz. Nunca introduzo benzodiazepinas, exceto o Rivotril, para quando as pessoas têm REM behavior disorder, não é? Claro. Mas quer dizer, não é uma insónia. Mas só para fechar aqui o capítulo da melatonina, que me parece importante, agora há à venda nas farmácias uns potezinhos de gomas que estão a fazer muito sucesso, e quando se pergunta aos farmacêuticos, eles não sabem bem dizer se faz bem, se faz mal. Uma pessoa só deve tomar se o médico aconselhar?
Quer dizer, porque não é preciso receita para comprar estas gomas de não há nenhum melatonina. médico que possa aconselhar coisas que não tenham evidência científica. Está a perceber? Quer dizer, o doutor sabe isto tão bem como eu. As gomas. Quer dizer, as coisas só têm apareceram evidência. agora. Fazer um sucesso. Ele citou duas meta-análises. Em relação com as benzodiazepinas, para terminar, há de facto uns estudos feitos nos Estados Unidos em milhares de pessoas durante vários anos e em que faziam hipnóticos para dormir, portanto benzodiazepinas ou zolpidem, e havia uma relação direta entre a dose e a maior probabilidade de terem cancro e de morrerem mais cedo. Portanto, a gente não está a brincar com coisas sem importância. Está a ver? Cancro já é uma coisa chata, não é? Quer dizer, portanto, Mas eu já ouvi zolpidem ser aconselhado a jornalistas que trabalham por turnos noturnos e para conseguirem dormir quando chegam a casa, todos tomavam zolpidem. Sim, é uma coisa assim. Também tomaram zolpidem na guerra do Iraque. Os que iam para o Iraque, os pilotos que iam pôr bombas no Iraque, tomavam zolpidem para ir e depois modafinil para acordar, sabe? Então temos aqui um médico que aconselha zolpidem eventualmente e uma médica que não. Mas o zolpidem é uma benzodiazepina é uma diferente. Z-drug, é tal. Zolpidem é a única. Lembras que eu te disse que a primeira linha não são as benzodiazepinas? É uma benzodiazepina diferente. A Zolpidem é a única Z-drug que temos disponível cá. Doutor Henrique, a insónia é um sintoma ou é uma doença mesmo? É uma doença. É uma doença classificada nos manuais, portanto, nos manuais de doenças, nas perturbações do sono, digamos assim, temos a insónia, temos perturbações respiratórias do sono, que a doutora Teresa já tocou aqui várias vezes, perturbações do movimento, temos parassónias, temos perturbações de ciclo sono-vigília e hipersónias. Mas portanto, é uma doença classificada. Pode ser, hoje em dia já não se divide, antigamente dividia-se em primário e secundário. Hoje em dia temos a insónia aguda ou crónica. Portanto, a partir dos 3 meses de duração da insónia crónica, mas é uma doença registada, vem nos manuais, portanto, sim. Mas a insónia anda sempre lado a lado com outro problema de saúde, como a depressão, a ansiedade, antecede ou precede uma doença, ou pode existir por si só sem mais nenhuma outra? Não anda outra? sempre, pode não andar. O que acontece, e que eu disse há pouco, é que mais ou menos em metade dos casos em que está presente uma insónia, ou melhor, há uma perturbação psiquiátrica concomitante, que são maioritariamente ansiedade e depressão. Portanto, tem uma relação. Essa relação é bidirecional, porque melhorando a insónia está provado que melhoramos aquela que é a outra perturbação, e melhorando a outra perturbação muitas vezes também melhoramos a insónia. Nos casos de depressão, por exemplo, é das coisas mais comuns. Uma pessoa deprimida tem tendência a ter insónia, e nós até utilizamos o padrão de sono principalmente em pessoas muito novas que tenham quadros depressivos marcados, para distinguir entre aquilo que é uma depressão unipolar e uma possível depressão no contexto de uma doença bipolar, porque tem hipersónia em vez de insónia, por exemplo, entre outras diferenças que nós exploramos. Mas, portanto, estão presentes em conjunto muitas vezes, mas não sempre, e as pessoas podem ter só insónia. Doutora Teresa, uma insónia não é só quando nós não conseguimos dormir, também se adormecermos, mas depois acordarmos durante a noite e não voltarmos a adormecer, também estamos no campo da insónia. Sim, ou não? Se acorda e não tem um sono reparador, não é? Portanto, são as 3 características da insónia. Mas, quer dizer, para além de tudo o que o Sr. disse relativamente às doenças psiquiátricas, é importante perceber que a insónia pode ser o resultado de doenças médicas, uma das quais o cancro. Portanto, as pessoas com cancro têm muitas vezes insónia. As pessoas com doenças reumáticas têm muitas vezes insónia. As pessoas com fibromialgia têm muitas vezes insónia. Portanto, há muitas doenças, percebe, que podem provocar insónia. Médicas, doenças médicas, sim, por exemplo. E depois há pessoas que têm coisas que não se sabe, portanto, têm muitos microdespertares à noite. Algumas coisas dessas não são ainda bem conhecidas e estão a ser, digamos, talvez estudadas agora, mas, por exemplo, alguns desses microdespertares, as pessoas podem acordar porque têm uma apneia do sono,
ou podem acordar porque estão esticões, assim como eu estou a fazer com as pernas, não sei se estão a filmar as minhas pernas, mas quer dizer, dão esticões à noite quando estão a dormir, e esses esticões, sendo regulares, podem provocar microdespertares sucessivos e depois a pessoa dorme mal. E depois a pessoa também pode dormir mal por dormir ao pé de uma pessoa que ressona toda a noite ou de uma pessoa que se mexe toda a noite de tal maneira que é impossível dormir com ela. Portanto, há algumas circunstâncias que levam a que as pessoas dormam mal. Dormir com o cão, com o gato, com não sei o quê, percebe? Também pode, se o cão ou o gato não se portarem bem, pode ser chato, percebe? E aqueles relatos de pessoas que acordam sempre às 5 ou 2 da manhã e que dizem que isto é sinal de depressão, pode ser sinal de depressão ou é um mito? Quer dizer, pode ser sinal de depressão. É uma história comprida. Eu já ouvi esta história várias vezes. Está bem, então quer dizer, eu vou-lhe contar uma história comprida. Antigamente, quando a gente estava antes da Revolução Industrial, as pessoas tinham o chamado primeiro sono e segundo sono. E, portanto, deitavam-se relativamente cedo, dormiam, acordavam de madrugada, 2 ou 3 da manhã, ou 4, depois estavam acordadas umas 2 ou 3 horas, faziam várias coisas, tinham relações sexuais, conversavam com os amigos, faziam coisas e depois voltavam a dormir. Quer dizer, se somar este tempo todo, 4 horas antes, 2 pelo meio ou 3, mais 4 a seguir, dá uma data de tempo para dormir. Quando veio a Revolução Industrial, isto acabou. E acabou porque é muito tempo a dormir, sabe? Está a ver, era muito pouco produtivo. Portanto, nós somos o único animal que na idade adulta tem um sono monofásico. Todos os outros, vir os cães ou gatos que estão em sua casa, eles dormem várias vezes durante o dia, não é? Portanto, nós não. Nós temos que ter um sono monofásico quando estamos na idade adulta. E, efetivamente, há pessoas com certeza que ainda têm este resquício do primeiro e segundo sono. Está a ver? Portanto, isso pode ser um problema. O outro problema que acontece muitas vezes nessas pessoas são as pessoas que acordam com as preocupações a engendrar o que é que vão fazer. E engendrar o que é que vão fazer pode ser começarem a pensar o que é que vão fazer no trabalho, ou preocuparem-se antecipadamente com o que vai ser o dia da manhã, ou começarem a sacar, já ouvi passar a ferro, ou fazer outras coisas fantásticas à meia-da-noite. Sim, fazer um relatório há e dormir umas assim. coisas fantásticas que se podem fazer. Passar a ferro deve ser a ideia pior de todas, mas quer dizer, há coisas assim disparatadas que as pessoas podem fazer durante a noite e por preocupação, por perfeccionismo, por estarem sempre, no fundo, não irem para a cama descansados, estão sempre a pensar. Essas pessoas têm características do sono também especiais. E depois, atualmente com os miúdos, quer dizer, há muitos miúdos que também que acordam para estar assim, tchuc, olham para cima, estão a ver o ecrã, percebe, na carinha, a dar-lhes boa luz para lhes bloquear a melatonina, e estão a ver filmes está a perceber, horas no Instagram, quietinhos, sem mexer. Portanto, quer dizer, mais uma vez aqui eu podia estar até amanhã a contar mais histórias, claro, está a ver, mas até adormecermos. não, eu espero não ser suporífera, mas seria bom para muitas pessoas. Não. Mas pronto, está a ver. Portanto, há nessa circunstância muita coisa. A pessoa pode acordar com um pesadelo e não dormir mais, por exemplo, porque está com medo, com não sei o quê, com não sei o que mais. Portanto, é o que eu lhe digo, há muita coisa. Claro que sim. Portanto, essas coisas têm que ser investigadas com o que é que a pessoa está a fazer ou não. Já que falamos dos mais pequeninos, quando nós somos pequenos e não conseguimos dormir, informamos o nosso pai, a nossa mãe ou quem cuida de nós que não estamos a conseguir dormir, e o que ouvimos invariavelmente é: conta carneirinhos. É isto que se deve dizer a uma criança? Os bons hábitos do sono começam cedo ou não? Vou começar por explicar que eu sou psiquiatra de adultos, portanto eu só trato pessoas acima dos 18 anos, mas é assim, uma das técnicas daquela terapia cognitivo-comportamental de que eu te estava a falar, uma das técnicas é a técnica de relaxamento.
uma pessoa contrair os músculos e ir relaxando à vez os músculos e se ir deixando ir. Portanto, eu deduzo que isso de contar carneirinhos é só uma forma de distrair o cérebro das crianças. De distrair e de fazer com que as crianças relaxem. Mas eu não trato crianças. Mas acha que os hábitos de sono podem ser Eu nunca implantados? mandei ninguém contar carteirinhas. Mas é muito habitual e cultural que se faça isso quando uma criança se queixa. Eu tive essa discussão outro dia com pessoas, porque as pessoas acham que o senso comum acha que contar carneirinhos é para dormir. Eu nunca mandei, e acho que é uma técnica errada mandar contar carneirinhos. Eu nunca mandei ninguém contar carneirinhos. Então o que é que você vai fazer quando uma criança diz isto, sendo pai ou mãe, se o nosso filho não consegue dormir? Devemos levar um especialista, devemos aconselhá-lo a fazer exercício físico, a não usar o telemóvel à noite. Aí você está aí para um sítio difícil, porque as razões que as crianças têm de não dormir podem ser imensas, não é? Pode ser porque nunca, quer dizer, a família é disruptiva. Pronto, essa é uma causa comum. Depois pode ser porque a escola é disruptiva, e eu devo dizer que a percentagem de pessoas que eu tenho, crianças e adultas, que foram bullied quando eram pequeninas, é enorme. Portanto, e que em Portugal há alguma violência, e eu ouço histórias completamente inacreditáveis em todos os tipos de escola. Portanto, essa situação pode ser uma situação que exista. Depois pode acontecer que, quer dizer, uma criança pequena, imagine, a mãe chega estressada à casa, o pai chega estressado à casa, andam todos estressados. Depois as crianças ficam estressadas também, não é? Está a ver? Portanto, são esponjas, as crianças. É uma coisa. Outra coisa que é, portanto, os pais estressados têm grande dificuldade em pôr normas numa criança pequena. Ou gritam, ou deixam fazer, ou fazem essas coisas. Portanto, esse é um aspecto. Um pai e uma mãe estressadas não são uma boa ideia. Está a ver? Portanto, depois pode acontecer outra coisa. É que, não que eles sejam todos estressados, mas depois querem estar todos juntos. Portanto, os pais querem estar juntos com os filhos, não tiveram juntos com os filhos durante o dia. Portanto, querem estar juntos com os filhos à noite. Portanto, prolongam aquilo, vai tudo tarde para a cama. Depois, também pode acontecer as mães, que isso é frequentíssimo nas mulheres, sentirem culpa porque não estão a tomar conta dos filhos, como deve ser. Chegam tarde, têm que trabalhar, etc. Esta culpa das mães, ele é que é psiquiatra, mas esta culpa das mães é uma coisa terrível para as crianças. E, portanto, as mães culpadas tendem também a ter uma ideia mais errática do que são, digamos, os hábitos saudáveis em casa. E depois há crianças que são doentes, outras que são hiperativas, outras que são não sei o quê. Portanto, também tem que se analisar o problema. E o problema pode ter imensas facetas. A criança pode ter doenças, a criança pode ter apneia, a criança pode ter movimentos das pernas, a criança pode ter um sono muito agitado, etc. Percebe? Há tanta coisa que é difícil responder. Eu cada vez tenho mais dificuldade, porque acho que os problemas são efetivamente complexos, dar respostas simples. Sim, mas provavelmente as medidas genéricas ajudarão as crianças também, não é? De ir reduzindo a atividade próximo da hora de deitar, criar a buffer zone, não levar ecrãs para o quarto. Hoje em dia muitos miúdos já devem levar, não é? Já devem ter telemóveis, iPads, devem levar para a cama. O professor Daniel Sampaio diz comer pouco à noite. Comer pouco à noite. Melhores truques tomar um banho quente, não fazer exercício antes da hora de ir para a cama. Sim, mas não enfardar. Exato, não comer demasiado. Refeições muito carregadas, mas tudo isso ajuda. Há imensas coisas a fazer nessas circunstâncias. Está a ver? E a outra coisa que é também muito importante é o excesso de atividades dos miúdos. E os miúdos fazerem atividades noturnas. Portanto, imagina, agora vão para o futebol, e vão para o futebol das 9 às 11h30 da noite, ou das 9 às 11. Portanto, os miúdos no futebol, ou nas piscinas, ou em qualquer dessas coisas, estão, por um lado, a fazer uma atividade física noturna,
Por outro lado, estão que os impede de dormir a seguir, porque lhes aumenta a temperatura corporal e, portanto, ninguém dorme bem a seguir atividade física intensa, e estão a ser sujeitos a grande intensidade luminosa que lhes bloqueia a melatonina e vão jantar às 11 e tal da noite, está a perceber? Portanto, estas circunstâncias todas juntas, outros, que agora começa a ser muito comum nos miúdos, eu tenho que ter boas notas para ir para a universidade, que é uma coisa, quer dizer, está a ver, não sei. Uma pressão. É uma pressão enorme para um miúdo de 12 anos, tem que ter boas notas, quer dizer, mas porquê é que tens de ter boas notas para ir para a universidade? Percebe? Portanto, há uma série de constrangimentos. Nós estamos a querer pessoas felizes e só lhes damos circunstâncias infelizes. Está a ver? É um contrassenso. É felizes e altamente eficientes, não é? Eficiência no máximo, felicidade no máximo, tudo programado. Ser. Outro dia um miúdo chegou-me, eu tenho que ser o melhor, já não me lembro, era a tocar bateria. Mas porquê é que tens que ser o melhor a tocar bateria? Quer dizer... Inspirou-se no Cristiano Ronaldo. Está a ver? Porquê é que eles têm que ser o melhor a tocar bateria? Uai! Há sempre alguém a tocar a bateria melhor. A doutora Teresa não quis ser a melhor especialista em sono. Não quis ser, a doutora Teresa não quis ser a melhor. Não, olha, expliquei-lhe exatamente isso. Eu nunca quis. Não, eu gosto faço das coisas porque gosto de as fazer. Sim. Não, foi das primeiras. O Henrique diz que antigamente o sono era menos valorizado enquanto objeto de estudo. Daí talvez ter sido a pioneira. Ninguém achava. Não, quer dizer, foram as circunstâncias da vida, sabe? Eu não faço muitos autoelogios. Foram as circunstâncias da vida que levaram a isso. Quer dizer, apareceram pura e simplesmente doentes em que eu tive que resolver o assunto. Sim. Eram doentes com a apneia, percebe? Sim. Mas ainda me lembro, naquela altura, falar de... Quer dizer, eu fiz uma apresentação sobre um doente da apneia do sono no meu serviço, que era o serviço de neurologia do professor Egas Muniz. Portanto, quer dizer, o professor Egas Muniz já lá não estava, mas éramos os herdeiros e toda a gente riu à gargalhada. Está a perceber? Sim. Porque o senhor tinha uma data de agitação e eu tirava tudo. Era uma apneia gravíssima. Portanto, esses doentes que chegaram com a apneia foram 2, eu tive que resolver o assunto. Está a perceber? Portanto, sim. No fundo, quer dizer, são as circunstâncias isto da vida. Que ainda não dissemos aqui, mas o sono tendencialmente é uma área nas perturbações do sono, ou seja, nas doenças, tratada por neurologistas, por psiquiatras e por pneumologistas. São 3 áreas que estão aqui mais ou menos em contacto. Otorrinos, exatamente, verdade. E psicoterapeutas, se calhar também, ou não? Sim, para a terapia cognitivo-comportamental da insónia, por exemplo, pode ir a um psicoterapeuta. Sim. E o Reiby, achas que atrasou o sono? O Reiby noturno e as luzes? A doutora Teresa estava a descrever isto foi a minha vida, não é? Pois, por isso é que você está a dormir pouco. Eu dos 12... Não, hoje em dia destruiu o sono. Eu deixei eu acerto. Eu tenho uma hiperatividade de déficit de atenção já diagnosticada há muitos anos. Mas eu deixei de jogar rugby só agora em dezembro, portanto ainda pode ser daí. Mas a minha vida na infância foi sempre isso, quer dizer, era treinar até às 11 da noite todos os dias, jantar. Está a ver como é que eles e depois, quer dizer, está a ver? Ir para a cama, não joguem rugby. Quando ele chegar à minha idade, só de manhã, rugby de manhã. Quando ele chegar à minha idade, não é? Está a ver? Quantos anos é que você tem? 32. Então, eu tenho 76, está a ver? Ok, é mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Portanto, ainda durmo mais de 7 horas. É o segredo para a longevidade. Dormir bem. Não se esqueça desse pequeno pormenor. Henrique, tu há pouco falaste de pessoas obsessivas. Eu não queria chegar a tanto, mas é verdade que as pessoas que dormem pior, não tendo doenças, são tendencialmente mais perfeccionistas, preocupadas, overthinkers. A doutora Teresa falou disso ainda há pouco, da pessoa que já está a pensar nos problemas do dia seguinte ou a planear o trabalho que tem de fazer ou se deixou alguma coisa por fazer. Essas preocupações, esses pensamentos incessantes obviamente não contribuem, e a importância daquilo que eu estava a referir há bocado, ter uma buffer zone, ter um período antes de ir para a cama no qual não se está a ver televisão, não se está a fazer nenhuma atividade estimulante, está só a reduzir a atividade do dia. É importante precisamente para isso. Eu tenho doentes a quem recomendo que, por exemplo, quando não conseguem dormir por causa desse tipo de pensamentos, o que eu lhes recomendo muitas vezes é que nesse período façam uma lista, escrevam
aquilo que têm para fazer no dia seguinte e o que é que podiam ter feito no dia anterior que fosse diferente, para estar resolvido, para chegarem à cama. Baixar as luzes também, aos poucos. Exatamente, ir reduzindo as luzes. Há pessoas, eu por acaso não costumo recomendar isso, mas conheço psiquiatras que recomendam, por exemplo, andar de óculos escuros em casa a partir de determinada hora para. A mim funciona pôr um aquecedor apontado à cara, fico mais mole. Tem que usar os óculos do Bono, não é? Que é mais fino. Para o Bono. Não, o Bono. Eu sei do YouTube, sim. O Bono ele próprio, não é? Tem uns óculos, aquilo ficam amarelos, não é? Para bloquear, daquela cor. Para bloquear a luz azul. Mas o cérebro hiperativo que não desliga é uma condição que existe? Nenhum cérebro desliga durante o sono. Não, mas que está sempre não consegues dormir porque o teu cérebro está sempre em loop com pensamentos que tu não consegues afastar de ti. Matuta. Chama-se. Eu acho que tem que ser hiperativo, queria saber se é verdade ou não. E é só à noite que ele liga. Uma das perguntas que se faz às pessoas é: matuta durante a noite, percebe? E há pessoas que passam a noite a matutar, não é? Tchuc. O que é que acontece? Do ponto de vista neurofisiológico, quando nós vamos dormir, o nosso cérebro, logo no princípio da noite, fica lento. Muito lento. E isso é porreiro, percebe? Porque o corpo também, nós produzimos hormona de crescimento, o corpo fica todo mais a funcionar mais devagarinho, etc. É tudo muito bom. E bloqueamos, em princípio, as atividades próprias de quando estamos acordados. E uma atividade própria de quando estamos acordados é o ritmo alfa e o ritmo beta, que são muito mais rápidos. E essas pessoas o que têm é que dormem com os ritmos lentos próprios do sono, mas misturam os ritmos da vigília. E esta mistura dos ritmos vai fazer com que eles, por um lado, tenham a sensação que não estão a dormir, por outro lado, estejam sempre a matutar. Portanto, ou eles estão sempre a matutar e têm estes ritmos, percebe? Quer dizer, esta relação de causalidade é variável. Mas isso é uma situação, para mim, quer dizer, ultra comum. Percebe? A maior parte dos meus doentes têm essas características, percebe? Portanto, está sempre a pensar, mas há técnicas para reduzir isso, está a perceber? E fármacos também que reduzem esta sensação de que se chama quer dizer, a intrusão de ritmos rápidos ou o ritmo alfa-delta, etc. Portanto, a pessoa tem que aprender que isso é negativo e não podemos ter misturas exatas de estados, o que não é uma situação completamente absoluta, porque nós, para dormirmos bem, temos que ir acordando aos bocadinhos, percebe? Não há ninguém que durma bem, quer dizer, metendo, imagina, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, e durma até de manhã sem acordar minimamente. Uma pessoa que aconteça isso tem problemas sérios. Quer dizer, eu nunca vi, mas é preciso acordar. E a gente vai acordando por pequeninos coisas ao longo da noite. Isso é normal. É normal ir 3 vezes à casa de banho ou 4 por noite? Não, isso não é. Aí não é. Estes pequenos despertares, a maior parte das pessoas nem se lembra deles. Não é? Se a pessoa, exatamente, são curtos. Mas o que eu costumo dizer é que se você não acordasse durante a noite, quando andávamos nas cavernas, já tínhamos sido comidos por um bicho qualquer, não é? Portanto, temos que acordar. Isso garante a nossa sobrevivência e nós temos que andar sempre, de certa forma, a monitorizar o ambiente, não é? Portanto, estes acordares, quer dizer, que podem ir até 15% da duração do tempo, é bastante tempo ainda que a gente pode acordar durante a noite. O ir fazer xixi pode ser provocado por várias causas, ou por uma pessoa ter apneia do sono, e então essa pessoa tem um aumento da pressão intratorácica com a apneia, aquele vai comprimir o abdômen e a pessoa tem vontade para fazer xixi, portanto essa é a situação mais comum, ou tem um problema urinário, ou ansiedade. Exatamente. Portanto, há mecanismos ansiogénicos que podem ter raízes muitas vezes na infância. Portanto, por exemplo, tenho doentes que iam fazer xixis para acabar com a discussão entre os pais.
Está a perceber? Sim. Depois, este comportamento infantil perpetua-se mais tarde noutras circunstâncias. Está a perceber? A privação do sono é das maiores torturas para o ser humano e já foi usada precisamente como tortura para o ser humano. Desde quando é que se percebeu que o sono é fundamental para que o nosso organismo funcione decentemente, e acha que as pessoas já estão suficientemente informadas da importância que o sono tem para a saúde? Bom, já o Aristóteles dizia isso, desculpa, que o sono era muito importante. As pessoas sabem que o sono é muito importante há muito tempo. Agora, quer dizer, os estudos recentes são das últimas décadas, não é? Portanto, estes estudos com as relações com a saúde, etc, são razoavelmente mais recentes. Quer dizer, há uma coisa que se chama literacia do sono. A literacia do sono é... As pessoas podem ter uma boa literacia do sono e não terem boas práticas de sono, sabe? Saber, mas não cumprir. Saber, mas não cumprir. Portanto, as pessoas podem ter... É evidente que é melhor sempre ter uma boa literacia, mas isso e as práticas são coisas um bocadinho diferentes. Depois, quer dizer, a informação as pessoas têm há muito tempo, não é? O problema, eu penso que é uma cultura. Nós temos aquela cultura da queixa, percebe? De andarmos tristes. E voltamos ao início da conversa. É? Voltamos ao início da conversa. Exatamente. Está a ver? Essa cultura leva de trabalho, porque nós somos um povo, obviamente, trabalhador, percebe? Agora, também temos muitas atitudes antagónicas. Somos um povo bipolar. Ele é que é psiquiatra, mas eu acho que nós temos um povo bipolar. Porque eu vou explicar porquê. Só 2,5%. Durante o Covid fomos tanto o melhor como o pior da Europa, percebe? Quer dizer, não há nenhum país que tenha estas características. E nós temos tendência a ter estas características extremas. Então, você repare, temos uma comida fantástica, temos um clima fantástico, temos não sei o quê, temos um vinhos país fantásticos. lindo. Tá? Sim, vinhos fantásticos. Vinho. O vinho, está bem. O vinho fantástico. Um país lindo. Lindo mesmo. E depois, quer dizer, se nós formos ver porque é que somos infelizes? Está a ver? Portanto, somos também dos mais pobres, não é? Ganhamos mal. Sim. Haverá aí outras. A parte genética terá um papel. Os países ricos têm determinadas características. Estes países mais felizes, não é? Os campeões, os países nórdicos. Campeões da felicidade, o que é que eles têm? Sentem uma grande entreajuda entre eles próprios, são ricos, não é? Vivem bem. Sentem que se tiverem um problema há quem os ajude, têm confiança nos governos e nas instituições. Está a ver, há aqui assim muitas coisas, quer dizer, em Portugal, quer dizer, a inveja e a má língua são umas coisas muito dominantes, não é? As pessoas ajudam-se, mas depois também pode haver problemas. Confiança nas instituições garantidamente não é fantástica. Está a ver? Portanto, nós temos que pensar que se calhar temos que mudar o comportamento. O melhor é emigrar. O sol é ótimo, mas com 10 horas por dia num escritório se calhar não se aproveita tanto, não é? Exato. Henrique, se uma pessoa fizer tudo certo, comer bem, fazer exercício, não usar tecnologia antes de ir dormir e mesmo assim não conseguir adormecer, o que é que deve fazer? Emigrar para o Tibete? Não, aí provavelmente sim, já haverá. O Tibete está a 2.000 metros de altitude, tem uma hipoxémia, não é? Portanto, desculpe lá. Não, e uma insónia juntar-se a monges budistas. E uma insónia da altitude. Não, quer dizer, uma pessoa que consiga fazer isso tudo, que cumpra aquilo que são as bases de higiene do sono bem cumpridas, faça a terapia cognitivo-comportamental bem feita, se mesmo assim não conseguir dormir de uma forma satisfatória, se mantiver uma insónia, a indicação é que passe a ser medicada. Muito obrigada aos dois. Espero que esta conversa não vos tenha dado sono, se deu melhor, porque dormir bem é fundamental. Meditar, tomar um banho quente antes de ir para a cama, chá de lavanda, perfume de lavanda, gomas de melatonina mais ou menos, andar de carro para embalar, não usar o telemóvel nas horas antes de ir para a cama, não ruminar em pensamentos difíceis.
São muitos os conselhos que ouvimos no dia a dia e, sobretudo, foram muitos os conselhos e conhecimentos que ouvimos na última meia hora. Fiquem atentos, vamos voltar todos os meses. Se acordou há pouco tempo, bom dia. Se vai agora a adormecer, boa noite. Se não consegue dormir, procure um especialista. Nós voltamos no próximo episódio. Até breve.